E aí, chegou a hora do futebol, você tá colorida, hein, rapaz? Eu tô colorida. Hoje que é segunda-feira, né? Já deu um lecrequé no sábado e tem jogo, e não tem jogo, Não e é, tem jogo, menina, e não que tem novela. jogo. E aí tem uma pressa de alguns clubes para voltar a jogar, e um desses clubes é o Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem essa vontade, teve essa vontade e colocou em prática. Mas o jogo que aconteceu no Maracanã quinta-feira do Flamengo deu prejuízo aos cofres do clube. Cadê? Um prejuízo de mais de R$150 mil foi o resultado da partida que o Flamengo venceu o Bangu por 3-0. Jogo válido pela 4ª rodada da Taça Rio. O rubro-negro não era o mandante da partida. Entretanto, o Clube da Gávea fez um acordo com o Bangu para arcar com as despesas do Maracanã. A maior delas diz respeito às operações necessárias no estádio, no valor de R$56 mil. Além das despesas operacionais do estádio, outros 2 gastos se destacaram. O aluguel do Maracanã, no valor de R$30 mil, e mais R$45 mil das contas de consumo, como água e energia, por exemplo. Não houve venda de ingressos para a partida. O jogo foi disputado sem público devido ao protocolo de jogo seguro elaborado pelos clubes com a FERJ e a aprovação das autoridades. Os números mostram que talvez não tenha sido realmente o momento certo de voltar ao campeonato. Esse número, quase R$155 mil custou ao Flamengo para jogar no Maracanã. O mandante era o Bangu, mas houve um acordo antes. Olha, o Flamengo falou, pode deixar que eu vou custear tudo. Meninos, boa tarde para vocês 3. Casimiro, eu começo com você pelo seguinte, quando a gente fala, e eu sempre aqui tento olhar o lado, você que está do outro lado desesperado por causa de grana, a gente sabe como são quase 3 meses, o bolso está apertado, muita gente, a maioria, chefe ou chefa de família, tendo que sustentar a sua família, e o futebol inclui pessoas que vivem disso. Mas quando a gente pensa no futebol, num jogo, Casimiro, o jogo em si, né? A gente tem um quadro móvel que chama as pessoas que trabalham ali como se fosse um freela para aquela competição. Geralmente elas têm outra fonte de renda. E os jogadores e a comissão. A pressa para voltar ao futebol, a gente imagina que fosse por conta de grana. E, na verdade, não foi, porque isso aí explica tudo, né, Casimiro? O Flamengo teve prejuízo com o jogo. Então, por que tanta pressa? Eu estou tentando entender até agora. É difícil de entender, né? Na verdade, era imaginável que o Flamengo ia tomar prejuízo com o jogo. O Flamengo nem as cotas de TV vai ter, né? Então, se você falar assim, não, o Flamengo vai perder na operação do Maracanã, mas vai ganhar com as cotas, tudo bem, é entendível, mas nem isso o Flamengo acertou. Então, eu acho que isso tudo, como a gente falou durante a semana passada, faz parte, entre aspas, né, de um plano, de uma ação para que volte o futebol brasileiro, para que se adiante o Brasileirão, para que se adiante a Libertadores. Então, quanto mais demandas, entre aspas, você excluir da sua pauta, ali, da sua pasta, e o Carioca é uma delas, você adianta outras. Então, se o Flamengo acabar o Carioca logo, o Brasileiro está mais perto. Se rolou o Carioca, pode rolar o Brasileiro. Então, aí o Flamengo já parte por uma pressão com a CBF. Eu imagino, assim, o Vasco, né? O prejuízo que o Vasco vai tomar, óbvio. O Vasco tem um estádio próprio? Sim, mas ainda tem gasto de consumo. Esses freelas, a luz, a água. O Vasco já tem dívidas que cheguem. Vai ter mais uma dívida para jogar um Carioca que foi antecipado, pelo menos na minha opinião, de uma forma muito brusca, né? Então, é complicado. O Flamengo consegue lidar com isso. Mas os outros? Quando a gente olha, Felipe, a gente olha a questão do todo, né? Então, a gente olha o Brasil inteiro. Para quem não sabe, as federações locais são responsáveis em decidir se vai ter ou não os campeonatos regionais. Então, a FERJ cuida do Rio de Janeiro, a Federação Paulista de São Paulo, e elas tomam as decisões de quando e por que voltar. Não é a CBF que manda nisso nessa ocasião. Ela orienta e tal, mas ela cuida do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Então, a gente entende que a CBF vai sentar e pensar, Felipe, nas competições a nível nacional, quando as regionais estiverem resolvidas. Então, do que adianta o Carioca começar tão precipitadamente, e aí o Paulista não voltou, a Copa do Nordeste não voltou, vai ter que esperar essas competições acontecerem para, enfim, começar o Campeonato Brasileiro. Então, por que aconteceu com tanta antecedência? O Carioca foi tipo uma cobaia, será? Pode ser, mas assim, e ainda volta com os clubes sem acordo, né?
É claro que Botafogo e Fluminense é extrema minoria, todos os outros clubes de menor expressão, Flamengo e Vasco, aceitaram a volta do campeonato junto com a FERJ, depois com as reuniões, né? E Botafogo e Fluminense não concordaram, eu estou um pouco desse lado, eu acho um pouco precipitado. Mas se você volta em um acordo em geral. Aí acontece o que aconteceu. O prefeito cancela os 2 jogos que faltam até o dia 25. O Flamengo joga e o campeonato paralisa logo depois. Fica um pouco bagunça. E eu acabei de ver numa entrevista do Landim, na verdade em conversações com a CBF, né? Muitos canais do Flamengo já dando, que o Landim falou que estão estudando a volta do brasileiro para início de agosto, final de julho, início de agosto. Junto com a CBF, as federações, o futebol nem voltou nos outros estados, só no Rio, e já parou de novo. A gente vai ver, essa história ainda vai se desenrolar bastante, né? Vai render. E eles estão pensando no Campeonato Brasileiro, né? No retorno, no início do brasileiro, finalmente, né? Lá para agosto. Se a gente tem um brasileiro que começa em agosto, vamos dizer que isso está se desenhando, a gente tem ainda um mês de julho inteiro e mais um pouquinho de junho para treinar e fazer as 2 últimas rodadas do Campeonato Carioca, mais os jogos decisivos. A gente fala aí em 5 jogos e não para todos, 2 para todos e 3 só para alguns, 3 ou 4. E será que em meio mês a gente não consegue fazer isso? Claro que a gente consegue. Olha só, não vai emendar, claro que consegue. Quem achou que a novela FERJ e a volta do Campeonato Carioca tinha acabado, não acabou não. Em um decreto assinado no último sábado, o prefeito Marcelo Crivella adiou a competição até o próximo dia 25. A medida está nesse documento assinado por Marcelo Viana, diretor do Departamento de Competições. Sendo assim, a FERJ decidiu que os jogos da 4ª rodada, que ainda não foram disputados, ocorram sexta e sábado, apesar de ainda não ter data definida no próprio site da federação. De acordo com a FERJ, a mudança tem como objetivo respeitar a decisão do prefeito. Em coletiva, Crivella diz que a medida visa beneficiar Botafogo e Fluminense e confirma o dia do jogo do Flamengo. Ele vai a partir de segunda-feira, que tem o jogo do Fluminense, na terça do Botafogo. Tem também o jogo do Flamengo na quarta-feira, e isso, rapidamente, segunda ou terça, ele vai ajustar o seu protocolo de vigilância sanitária e, com certeza, vai jogar na quarta. Então, os jogos que não vão acontecer realmente são do Botafogo e Fluminense. As 2 equipes travam embate com a federação para não voltar aos jogos. O motivo é a pandemia do coronavírus. Os 2 clubes desejam só retornar ao campeonato em julho. O Fluminense voltou a treinar presencialmente na última sexta-feira e o Botafogo no sábado. Ambos lutam para garantir ao menos 10 dias de preparação aos seus atletas. A decisão da FERJ, entretanto, mantém a reestreia da dupla para o mês de junho. O que nos resta é aguardar os próximos capítulos dessa novela, que já ganharam contornos de um verdadeiro dramalhão. E essa história bem contada com essa voz doce, a Marina Damas escreve muito bem, fala muito bem, é uma ótima repórter, uma grande jornalista. Marina que fez aniversário no sábado. Um beijo pra você, Marina, você merece tudo de bom. Agora, Felipe, como é que é aquela narração? Hoje sim, hoje não, hoje sim. Hoje não, hoje sim. Ô, Pedro, certeza. Esse, na verdade, foi o Kleber Machado que narrou, não foi o Galvão, né? Não foi o Galvão? Não. Ai, não, verdades difíceis de... Juro que achei que fosse o Galvão. Agora, pior do que eu não saber essa verdade que a gente acredita em umas coisas, é engolir essa cabeça. O que aconteceu na sua cabeça? Pegou o quê? Pioio, filho, na quarentena? Que com a ausência do Smigol tem uma cota de careca, né? E aí eu vim aqui pra suprir, que o pessoal, o chefe já tá falando, cara, tá pouco careca, tem pouco careca aí eu tive que raspar. Vem cá, depois se você fosse o cara de atitude, você manteria o cascão invertido do Ronaldo. Eu queria essa foto. Pessoal aí, tem essa foto? Tem. Eu falei assim, vou conseguir ficar com isso aqui. Fui dar um beijo na cofre, ela fez assim, ó. Aí eu falei, mas não dá pra encarar. Tem a foto? Bota aí, gente. Tem, o pessoal vai... Aí em cima, o pessoal, se puder buscar, no Instagram do Pedro tem. Ele fez o Ronaldo Fenômeno em 2002 invertido. Mas você vê como eu sou? Eu falei com o Pedro. Eu raspei só aqui. Eu falei com o Pedro, eu falei, olha, Dudu tava olhando os stories do Pedro. Ele tá igual o Ronaldo. Ele falou, não, mãe, tá ao contrário. O Ronaldo ficou. Eu não tinha nem entendido. É invertido. Daqui a pouco. Ô, Pedro, vamos falar sobre esse assunto, dessa novela? No sábado, você estava comendo o que para acompanhar? Porque não vai ter jogo.
Ih, cancelaram o Carioca. Não cancelou o Carioca, não. Só Botafogo e Fluminense. Ih, então o Vasco e os outros times vão jogar fora do Rio de Janeiro. Não precisa. A federação decidiu adiar os jogos. Ficou meio confuso, né, Pedro Certeza? Mas no final foi o hoje não. Cara, parece, o Campeonato Carioca tá parecendo quando tem num condomínio, tem uma quadra, e aí os garotos mais novos reservam, mas os mais velhos querem jogar. Aí fica, não, mas eu reservei, não, mas eu sou mais velho, não, mas eu que mando, não, mas a bola é minha. E aí ninguém joga, aí fica uma bagunça, aí chama o síndico não tá ligado, e aí é um grande caos. Eu fiquei feliz, né, entre aspas, que vai voltar mais tarde. O certo era não voltar, porque finge que o Botafogo joga só em julho. E aí o Flamengo joga, até final vai ter que esperar todos os outros estaduais também acabar. Então eu não entendo por que está sendo agora. Mas enfim, né? Os caras decidiram que vai ser agora. Eu acho que o Botafogo, o Fluminense, os times que vão jogar contra, e assim como os times que estão treinando por agora, corre o risco de lesão de jogador, mas assim, muito alta, uma coisa assim extrema. É porque os caras não treinam nada e vão jogar em alta intensidade. Você vê no gol do Flamengo, cara, que o goleiro que vai defender a bola, ele tenta jogar o pé como se fosse um cara da escola. Ele tenta... Ele cai. É surreal. É aquele, vou tomar o gol pra sair do gol e ir pra linha. Exatamente. É muito igual. Você imagina o brasileiro começando daqui a um mês, cara. Brasileiro, a gente já tá em julho, né? Imagina o brasileiro começando daqui a um mês. O brasileiro é rodada domingo, rodada quarta. Domingo e quarta. Vai começar uma maratona de jogos e os caras ficaram parados 3 meses. O Corinthians, por exemplo, o time da Isabelle, 21 casos confirmados de Covid no elenco, gente. Gente, o time Isso é todo. surreal, cara. E tinha muitos assintomáticos, ou seja, que O pessoal tomaram sacaneou o susto. Vasco. O Vasco tava com 16, o Corinthians com 21. Você imagina, cara, tem times aí que não sabem. Então, assim, Não, é ele muito bizarro. E ele nem que os caras furaram a quarentena. Às vezes o cara pediu uma comida, a comida estava infectada. A infecção é ridiculamente fácil. O vídeo que tá rolando aí na internet, um torcedor tricolor que estava internado há mais de 30 dias. E quando ele acordou, aí ó, ele viu que o Fred era do Fluminense. E aí vocês vão conferir essa história. Vamos ouvir um pouquinho. Que eu e a minha família inteira vamos estar orando aqui para você sair dessa situação o mais rápido possível. E tenho certeza que você vai voltar mais forte, mais firme do que antes, cara. Seu irmão compartilhou o vídeo aqui, me marcou e a gente se emocionou muito. São essas histórias aí que dá ainda mais força pra gente. Obrigado pelo carinho. Eu vi o médico falando que quando você ouviu, quando ele te falou que eu voltei pro Fluminense, você acordou. Meu irmão, você vai sair dessa já já e nós vamos estar juntos. Vai passar tudo isso aí. Deus está no controle de todas as coisas, independente de qualquer coisa que a gente passa. Ele sabe de tudo, ele sonda corações. Ele está cuidando da sua vida, da minha vida, das nossas famílias, de todo mundo. E, cara, eu tô te esperando aqui pra gente comemorar muitos gols do Fluminense. Eu já tô te guardando, vou te guardar na camisa, não vou te... Isso é o Fred, tá? Essa história toda é uma história muito emocionante, tá? O médico é tricolor, e aí ele acordou e falou, gente, o Fred tá no Fluminense e recebeu essa notícia. Amanhã a gente vai contar todos os detalhes dessa história muito emocionante. Ô Pedro, teus olhos estão suando? O que tá acontecendo? Ah, Pedro, é igual eu sou sensível, Tá ainda mais calor lembrando nos da minha mãe. É isso que eu ia também. falar, Pedro. Ainda mais quem passou por isso, a gente Na hora lembra. que você vê a pessoa acordando e falando com o mundo exterior, assim, que tá acontecendo, a pessoa de volta, a vida é muito emocionante mesmo. E, pô, o Fred é absurdo. O futebol, o que o futebol faz com a pessoa é algo assustador. É isso O cara mesmo. acordou do Covid na hora que o médico, que também era tricolor, falou que ele voltou. É absurdo, é absurdo. Mas a gente conta A gente se perguntava aqui, né, quando tava essa especulação, vale a pena o Fred voltar pro Fluminense? Já valeu. Como que não vale? É isso que ele causa nas pessoas, né? Eles são um extremo. Mas assim, é um ídolo, cara. É o impacto de um ídolo no clube. Ele move, ele doa cestas básicas, ele faz o torcedor acordar. É amor. Não tem explicação. Pedala quase 1.000 quilômetros. Exato. Olha aqui,
A Fernandinha Maia perguntou pro Dudu, Thiago Silva ou Fred pro Fluminense, o que ele te respondeu? Fred, amanhã essa história emocionante completinha aqui pra vocês. Agora, a gente não vai embora não, você vai só beber aquela água. Eu posso fazer xixi? São 2... Não. Sem água. São 2... Quer dizer, não pode prender xixi, pode. São 2 litros, no mínimo, por dia. Já volto. Eu vou ali e já volto. Sem água, tô sem água. Eu nem te conto o que a gente tava falando agora. Escatologia tá? pura. Que a gente fica aqui, eles estão na casa deles, mas a gente consegue conversar aqui A no gente break, vai né? do filme, do episódio à atividade. Pra fechar o programa de hoje, que acabou. Jura? Rapidinho. Primeiro, agradeço você sempre o espaço que tá dando aqui pro Para. SBT Esporte Rio, tá? Te amo. Vocês vão ter que me levar pro estúdio de vocês. Então vai, você e o Dudu. E coloca na tela aí o Ronaldo Fenômeno invertido. Que olhar é esse? Que interpretação é essa? Ele faz o olho, gente. Eu tô vendo agora. Ele faz o olhar. A risada de lado. Bem semelhante. Bem semelhante. Muito parecido. Eu só tive O futebol, além do cabelo, o futebol e o dinheiro também é parecido. Meu Deus do céu, E a sobra de tempo pra pensar num negócio desse é incrível. Gente, Quarentena. eu só consegui comentar uma coisa na foto dele. Gente, eu não conseguia parar de rir. Eu tava olhando e falei, gente, o que eu Diego tá espero falando mais do comigo. Certezas? Tchau. Tchau, não tá falando comigo não, tá, Diego? Amanhã a gente volta. Vai, vamos espalhar o amor